O governo Jair Bolsonaro vai cortar a verba de prefeituras e destruir o sistema público de creches. Uma das medidas do programa Auxílio Brasil para destruir o Bolsa Família é o corte de recursos destinados às prefeituras privadas, ou seja, eles vão enviar o dinheiro, né? O recurso será enviado para as creches privadas, Léo. Então vai tirar lá as creches públicas, a administração da prefeitura em relação às creches públicas. A gente conhece muito bem como que funciona o MEI. O MEI é um sistema muito elogiado pelas mães. E pelo que eu entendi, vai acabar. O governo derruba um dos pilares, o Brasil Carinhoso, que é um projeto criado em 2012 para garantir o acesso e a permanência das crianças na educação infantil, que é aquela primeira educação que o MEI, ele trabalha muito, né, com essa educação na base do desenvolvimento infantil, né, levando a criança desde bebezinho, né, não é só um lugar onde põe as crianças para dormir, né, um lugar onde elas se desenvolvem. Eu tive até acesso, né? Eu tenho uma vizinha que trabalha no MEI e me passou um material, acesso, eu achei bem interessante como que funciona o MEI. Ô Léo, fala pra gente sobre isso, porque isso daqui foi uma coisa que você alertou muito, as creches vão acabar. Bom, para falar sobre isso eu preciso voltar no tempo, há 6 anos atrás, quando nós começamos a ter a proposta Bela, Recatada e do Lar. O Brasil, há 6 anos atrás, já tinha o projeto desenhado para o dia de hoje. O projeto do Brasil de hoje, e nesse momento é muito importante dizer que mais importante do que ficar gritando Bolsonaro é entender o que está por trás das propostas, das potências, das propostas aí, dos colonizadores para este Brasil colônia. A primeira campanha depois da derrubada da Dilma foi uma campanha que foi protagonizada pelas igrejas, onde o Silas Malafaia trouxe a Ana Paula Valadão e a mulher do Michel Temer, despersonalizada neste momento, porque aceitou tamanha afronta à mulher brasileira. Essas pessoas se uniram em torno da campanha Bela Recatada do Lar. E na economia a gente estuda exatamente este fenômeno. Países que são colonizados por países desenvolvidos, eles utilizam as mulheres, não no mercado de trabalho de uma forma remunerada, mas no mercado de trabalho exercendo o trabalho de cuidar dos filhos, ou seja, os escravos do futuro, e também lavar os uniformes dos maridos e preparar a roupa para que os maridos possam trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. O projeto do Brasil, que foi anunciado pela campanha Bela Recatada do Lar, tanto pelas igrejas evangélicas quanto pelo próprio Michel Temer há muitos anos atrás, já era esse projeto de tirar as mulheres do mercado de trabalho. Essa questão agora de aos poucos ir acabando com Bolsa Família e com as creches é exatamente uma forma de colocar as mulheres fora do mercado de trabalho. Com as mulheres fora de mercado de trabalho, elas estarão trabalhando gratuitamente para o patrão do marido. Como? Lavando os uniformes, preparando o alimento, fazendo tudo o que for necessário para que o marido esteja à disposição do mercado de trabalho por 14 horas por dia. Tudo isso é um conjunto de elementos que juntos formam essa recolonização do Brasil. Essas informações são informações que vocês vão encontrar, obviamente, numa graduação em economia, vocês vão encontrar em cursos de relações internacionais, vocês vão encontrar nas ciências políticas e encontram aqui no canal Leonardo Estopa. Mas, infelizmente, essas informações não cabem nos carros de som e em outdoors, mas são importantíssimas para você compreender o motivo pelo qual todos esses eventos estão acontecendo de forma sincronizada. Ao mesmo tempo, nós temos um projeto para acabar de vez com os direitos trabalhistas, permitindo aos homens, por exemplo, trabalhar 14 horas por dia sem recolher fundo de garantia e sem contrato de trabalho. Por outro lado, nós temos projetos que obrigam as mulheres a deixarem o mercado de trabalho e voltarem para casa, com o fim do Bolsa Família, esse Auxílio Brasil, que ninguém ainda sabe quais serão os critérios para as pessoas receberem, e ao mesmo tempo a retirada de
investimento nas creches. Ou seja, a mulher volta a ser a bela recatada do lar, um projeto que já foi apresentado durante a Ponte para o Futuro, e agora, como bela recatada do lar, ela tem a obrigação de cuidar dos filhos, preparar o alimento para o marido trabalhar e preparar também o uniforme para que o marido chegue de uniforme limpo nas empresas que nem vão mais fornecer equipamentos de proteção individual. Luvas, protetores auriculares serão lavadas pela bela recatada do lar e reaproveitados, porque dentro deste projeto de reforma trabalhista não está só a retirada dos direitos dos trabalhadores, está também a retirada da proteção do trabalhador. A contrapartida a isso é que quando a gente deixa de fazer parte de tratados importantíssimos como a Organização Mundial do Trabalho, a gente sofre risco de sermos embargados comercialmente por países ao redor do mundo. O problema é que os Estados Unidos não obedecem a esses tratados. Então nós seremos um país que vai vender só para os Estados Unidos e os Estados Unidos vão revender os produtos brasileiros para o resto do mundo. Se os empresários brasileiros, os ruralistas brasileiros acham que estão ganhando com isso, não estão ganhando. Porque assim como eu disse, há 6 anos atrás que estaríamos vivendo isso hoje, eu posso garantir para vocês, senhores empresários, para vocês, senhores Faria Limers, que aos poucos nós teremos nossa economia destruída, porque à medida em que começarmos a sermos boicotados e embargados pelo mercado internacional, vai sobrar pra gente só Estados Unidos e Israel. E ao contrário do que acontece hoje, em que nós podemos vender nossas commodities pelo preço internacional, quando ninguém mais estiver comprando da gente, os únicos compradores, os Estados Unidos, que é a mesma coisa que Israel, terão o direito de botar o preço que quiserem naquilo que nós produzimos. Então, tá aí, este é o estágio final do projeto que se iniciou logo depois da derrubada da Dilma. Isso não é um fato isolado, isso é a continuidade do projeto Cidadão de Bem número 1, que foi bela, recatada e do lar. Agora sem creches, em casa cuidando das crianças, lavando os uniformes do marido, lavando protetor auricular, lavando luvas, fazendo de tudo para que as empresas possam produzir no Brasil praticamente sem custos. Isso não é condição análoga à condição de escravo, porque o escravo ele jamais passaria fome a ponto de morrer de fome, porque seria um prejuízo para o patrão. Já os filhos da bela recatada do lar e do trabalhador que trabalha 14 horas por dia, não é responsabilidade das empresas, o que significa que eles podem morrer de fome. Eu garanto nesse momento que a condição para a qual o Brasil está indo é uma condição bem pior do que a condição de escravidão, porque o escravo ele era propriedade do patrão, propriedade do fazendeiro, que não deixaria o escravo morrer de fome. No Brasil, como o escravo não é propriedade do fazendeiro, ele não tem responsabilidade, ele não perde nada se a família do escravo morrer de fome, nem isso nós teremos garantido. Eu posso dizer para vocês que a situação do brasileiro vai ser pior do que a situação do brasileiro que era trazido da África naquela época em que a escravidão era oficialmente proibida, porque de fato ela nunca deixou de ser permitida no Brasil. A situação agora é bem pior, porque agora o dono da empresa não se preocupa com o filho do empregado, porque nada garante para o dono da empresa que o filho do empregado será propriedade dele no futuro. A coisa mais inteligente nesse momento, após o projeto Bela Recatada e do Lar, seria lutarmos não pela proteção da urna eletrônica, não contra o voto impresso, mas pela revogação da Lei Áurea. A Lei Áurea nos tirou o direito, pelo menos, de comer manga e de termos proteção contra chuvas e contra a fome. A atual circunstância brasileira nos leva à fome e não obriga nenhum fazendeiro a nos dar sequer um pouquinho de manga com a proibição de beber leite. Essa é a nossa triste circunstância do momento.